Fala pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Sarti, eu sou trader profissional desde 2020 e hoje eu venho trazer aqui um pouco das minhas perspectivas para os ativos internacionais que eu opero via TIC1000. Se você ainda não opera ativos internacionais ou está sofrendo com spreads muito altos, estou deixando aqui o link para você abrir conta na TIC1000 aqui embaixo. E quem abrir a conta e depositar mais de US$ 200 vai receber um bônus de 100%. Depositou US$ 200, recebe US$ 400 para você operar. Então, dito isso, feito aqui minha propaganda, vamos começar as análises. Hoje eu vou dar uma mapeada aqui em ativos internacionais, começar pelo DXY, ouro, petróleo, passar por pares de moedas, depois dar uma olhada aqui em índices e vamos para cima. Começando aqui pelo DXY, olhando aqui na perspectiva do gráfico diário, eu estava com um alvo, no último fechamento, eu estava com um alvo um pouco mais extenso para ele, né? Esse aqui seria meu alvo, na faixa dos 95,708, mas ele foi atingir os alvos desse pivôzinho aqui de baixo, esse pivô menor aqui, foi cravar ali o primeiro alvo com precisão cirúrgica. Hoje deixa um candle aqui que mostra uma certa indecisão, né? Chegou a ativar uma venda quando perdeu essa mínima aqui, mas voltou bastante, deixando pavio, o que mostra uma certa pressão compradora do dólar, né? No dólar contra as outras moedas. Para quem não sabe, DXY é o dólar contra o euro, contra o ien, contra o dólar canadense, contra diversas moedas, mas predominantemente o euro. Então, está mostrando aqui uma certa estabilidade no dólar, no DXY. Provavelmente, eu vejo o ativo trabalhando nessa região de preço aqui por mais algum tempo. Imagino que vai ser difícil ele passar dessa região aqui, dos 99.500, mas passando de 99.500, aí a gente pode traçar alvos maiores para o ativo, pode pegar a amplitude desse movimento de baixa aqui, ó, e espelhar para cima, mas esse não é o cenário que eu vejo acontecendo. O que eu vejo acontecendo é o DXY continuando indo para baixo, né, um enfraquecimento do dólar perante as outras moedas. Mas a gente tem que estar preparado para os dois cenários aí. E esses aqui seriam os alvos de uma eventual alta no DXY, eu vou deixar eles marcados aí. Agora, olhando o XAU-USD, outro ativo também que está dando uma congestionada, né? Entre 3.200 e 3.400, trabalhando aqui no meio dessa região. Está acima da média de 20 períodos, né? O que pode ser um bom sinal para os compradores. Mas no momento eu não faria nada, tá? Não faria nada, não vejo uma entrada aqui, não pelo gráfico diário, pelo menos. Se a gente trouxer para os time frames mais curtos, provavelmente vai ter alguma coisa acontecendo interessante, mas o objetivo aqui desse fechamento de mercado é swing trade, operações no gráfico diário e semanal. Deixa eu olhar o semanal também. O semanal ele ainda está muito longe da média de 20 períodos, apesar de já ter feito um repique aqui nessa região, né? Mas está muito longe da média de 20 e da média de 200, também não vejo nada para fazer. No DXY semanal, mostra mais pressão vendedora do que compradora, mas ainda tem alguns dias ali para fechar a semana, então tudo pode acontecer. Olhando o petróleo aqui, no gráfico semanal, ele ameaçou encatar uma super tendência de alta, né? Se a gente trouxer para o gráfico diário aqui, a gente vai conseguir ver a precificação de um fundo duplo aqui, né? Eu peguei a amplitude desse fundo duplo, projetei para cima, o ativo foi atingir ali o segundo alvo, faltou alguns pontos ali, alguns dólares ali para atingir o terceiro alvo. Mas o que mostra agora no gráfico diário é uma certa congestão, né? Rompeu para cima aqui, ele pode subir, rompeu para baixo, ele pode cair. Mas mesmo assim, eu imagino que deva vir um movimento forte no petróleo nas próximas semanas, tá? Aí ele não vai continuar com certeza. Ele tá num operacional aqui, tá numa configuração operacional aqui que indica uma explosão de movimento nos próximos dias, mas a gente não sabe quanto isso pode acontecer. Ele pode ficar um bom tempo travado ainda. Não vejo nada para se fazer no petróleo aqui. Agora vamos olhar os pares de moeda, começando pelo euro-USD. Eu tô comprado nesse momento, né? Eu comprei aqui
No rompimento desse topo aqui, vi o ativo chegar muito próximo do meu alvo, né? E agora vi ele voltar tudo, não mexi no stop, porque eu estava enxergando que isso aqui podia ser só um pullback para dar continuidade a uma tendência de alta. E até então a gente não sabe se é isso que vai acontecer. Mas assim, média de 200 apontando para cima, média de 20 ainda apontando para cima, apesar do ativo estar trabalhando abaixo dela aqui, né? Talvez perdendo essa mínima aqui seja um bom ponto para eu estopar. Vou estopar só metade da posição aqui, a outra metade eu deixo para correr caso o ativo desenvolva, né? Mas já vou estopar metade da posição aqui, porque isso aqui pode ser um movimento de rompimento em falso no gráfico semanal. Vamos olhar aqui. Não tá com cara de rompimento em falso no semanal, não. Mas assim, ele deixou um engolfo no semanal e está muito distante da média de 20 períodos, né? Se esse stop aqui ficasse abaixo da média de 20 períodos, talvez eu manteria ele, mas como ele está muito longe, eu não faço nada, né? Agora vamos olhar o USD-JPY, né? Dólar contra Yen. Legal. Tava formando aqui um triângulo simétrico, né? E agora vai rompendo para cima esse triângulo, porém ele deixa um certo pavio aqui no gráfico semanal que incomoda. Tem uma média de 200 períodos aqui para segurar o preço na faixa dos 150 dólares. 150 dólares é 150 mil pontos, 150 dólares. É uma faixa que tende a servir como suporte e resistência dinâmico. Dinâmico não, quer dizer, psicológico, né? Então, não vejo muita coisa para se fazer nesse ativo aqui, mas vou ficar de olho para caso ele rompa. Para caso ele rompa esse topo aqui. Só um instante, estou tentando pausar a música aqui. Pronto, consegui. Vocês deviam estar conseguindo ouvir de relance essa música, né? Aqui nesse topo, então, passando daqui, talvez eu comece a ficar animado com uma compra em USD-JPY. Por enquanto, não vejo nada para se fazer aqui não, né? Vocês vão ver que a maior parte do tempo a gente não vê nada para se fazer, mas é isso, é parte do jogo. Não fazer nada também é importante. Agora, olhando aqui o USD-CAD, o dólar contra dólar canadense, a gente pode estar vendo aqui a formação de um fundo duplo, o que me anima, tá? Me anima. O que me deixa preocupado é o candle de ontem, que me mostra aqui uma certa pressão vendedora. Então não me agrada esse candle aqui do dia 16, do candle de hoje, né? O candle de hoje não me agrada. Mas assim, superando essa máxima aqui, a gente pode ter uma entrada. E os alvos seria pegar essa expansão aqui, traçar para cima. Mas assim, essa é uma operação complicada, porque diferente do petróleo... o petróleo também estava numa zona de armadilha. Esse ativo está numa zona de armadilha, né, entre a MM20 e a MM200, o que torna os movimentos dentro dessa zona um pouco mais erráticos, né? Então fica mais difícil da gente fazer operações na ponta compradora nessa zona de armadilha aqui em território negativo, né? Então eu vou deixar essa oportunidade passar. Dólar neozelandês contra dólar americano. Eu fiz uma compra quando o ativo superou essa máxima aqui. Eu fiz uma compra aqui nesse ponto. Depois, quando o ativo retraiu, não pegou meu ponto de stop e voltou a subir, eu fiz mais uma compra. Estou comprado nesse momento, com 4 microlotes. E o ativo vai deixando aqui um doji no candle de ontem, né? No candle de hoje.
Porque o candle fecha... Não fecha meia-noite os candles, né? Fecha um outro horário. Então, aqui aparece candle do dia 17, mas ainda é hoje. Então, aqui eu tô um pouco desconfortável com essa posição, tá? Mas assim, passando daqui tem tudo para vir buscar esse topo e esse topo aqui. Mas é aquilo, né? Enquanto isso não acontece, eu vou esperando uma nova oportunidade de uma nova entrada, que pode vir na superação dessa máxima. Talvez eu adicione mais um contrato aqui, porque o meu stop padrão são $100, eu estou arriscando aqui, fazendo uma conta por cima, 75, posso arriscar mais $25, então talvez eu adicione mais 0.01 lotes aqui. Eu vou adicionar mais 0.01 lotes aqui, não é uma dúvida isso. 0.02 na verdade, para sair aqui nesse primeiro alvo, combinando com o risco-retorno ali de 3:1. É uma operação que vai demorar dias e dias, né? Talvez semanas para se desenvolver, então tem que ser bem paciente. E agora vamos olhar aqui Libra contra dólar americano. Tá, Libra contra dólar americano já encontrou um topo aqui, né? Esse topo vem lá do passado. Foi um topo no passado aqui, tá servindo como topo, serviu como topo no presente. Sentiu esse topo, iniciou um processo de correção. A gente pode pegar aqui a amplitude dessa correção e medir ela com Fibonacci, dessa maneira aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó. Mínima a máxima. Na verdade é máxima a mínima, né? Eu tenho esse costume de traçar errado. Máxima a mínima. E a gente pode constar aqui que o ativo veio procurar exatamente a retração de 0,28.6, não é a retração que eu mais uso, mas eu estou testando um novo operacional que usa essa retração, então ela está aqui. E se ele continuar subindo, o próximo alvo é 1.37500. Se ele continuar caindo, o próximo alvo é 1.31500. Euro USD já olhei. Euro neozelandês, nossa, esse ativo aqui eu estava comprado nele, né? Eu saí quando ele deixou aqui. Cadê? Ah, não lembro o momento, acho que foi aqui que eu enxerguei um ombro, cabeça a ombro e acabei estopando a posição, né? Ou aqui, não lembro o momento exato, mas eu acabei enxergando um grande ombro, cabeça a ombro e acabei saindo da posição precipitadamente. Se a gente trouxer aqui para as configurações e marcar executions, talvez ainda esteja aparecendo. Mas eu acho que isso aqui some, só fica 2 semanas. Só fica 2 semanas, então não vai dar pra ver. Mas o que importa não é o que aconteceu, né, nem o que eu fiz, é o que está acontecendo pra gente reagir. E olhando esse gráfico aqui, a gente vê que o ativo está fazendo um pivôzinho, né, de alta, rompe a resistência, retesta ela, rompe mais uma vez, volta para retestar a média, vai rompendo de novo, a entrada já foi. Na verdade, até dá para pensar numa entrada aqui nesse ponto, com stop nessa mínima e alvo aqui nessa máxima. Mas assim, $2 é uma resistência psicológica. Então vai ser muito difícil passar daqui. Teria que avaliar o risco-retorno, se está compensando. E pelas minhas contas não está compensando não. Pelo bater o olho aqui não está compensando. É 1,25 de stop para... 2% de alta, dá para fazer esse trade sim. Vou adicionar aqui. $0.01. Eu posso adicionar 0.03 de uma vez. Take profit aqui. Na verdade, eu vou matar esse trade todo de uma vez. 0.06. Vou fazer esse trade todo de uma vez. Não vou definir em parciais não, porque não tem espaço para subir. A relação risco-retorno preferida para mim é 1.1,5, né? Mas não é o caso aqui, o que o mercado está nos entregando. Esticando bem, dá quase isso, né? Dá quase isso, então vamos deixar ali em cima.
Mas se chegar aqui perto, começar a aparecer pressão vendedora, eu já vazo da posição. Euro contra Yen. Tá vencendo um topo aqui, indo procurar o topo histórico. O euro está muito forte ultimamente, Yen está muito fraco. Mas eu não vejo entrada aqui nesse momento não, está muito distante das médias. A entrada foi aqui no rompimento dessa máxima, ou aqui nessa mudança de cor, né? Ou aqui nesse ponto que o ativo usou a média de 200 como suporte. Agora já está muito tarde. Euro contra o dólar canadense. O ativo aqui deixa um pavio que incomoda, né? Deixa um pavio que incomoda bastante. Dá para pensar ali numa operação de retorno à média no gráfico semanal? Dá para pensar numa operação de retorno à média no gráfico semanal. Vem daqui, com a perda dessa mínima. Alvo inicial de 1 para 1. Depois, mais um alvo de 3 para 1. Perfeito. Euro contra dólar australiano. Vamos ver aqui o quanto retraiu dessa pernada de alta aqui, para a gente ter uma noção. Retraiu um pouco mais que 50%, né? Quando retrai 50%, normalmente ele volta para o topo. Quando ele retrai 30%, né? 38,2%, normalmente ele supera o topo. Quando ele retrai até 61,8 ou 78,6, ele falha em superar o topo, né? Então, se a gente pegar daqui até aqui, ele foi exatamente até 50%, o que indicaria que ele volta para retestar o topo. Porém, eu não vejo a entrada aqui, né? Não vejo a entrada muito distante da média, não vejo nenhum setup se configurando aqui. Precisaria de um candle de mais força, anulando esse candle aqui, né? Esse candle aqui demonstra bastante pressão vendedora, né? Perdeu a média, ameaçou jogar a média para baixo, né? Pelo menos deixou ela flat. E os outros candles, né, já são 4 candles ali que não conseguem superar essa máxima. Se fosse em um candle que supera essa máxima, aí sim a gente poderia pensar em entrar comprado. Agora, CAD JPY, tomei um stop aqui, né, veio daqui, olha só que stop grande, né, esse stop machucou. Não machucou, estava dentro do operacional, mas foi chato. Nunca é bom perder dinheiro, né. Tá, aqui a coisa já fica mais interessante, tá bom? Já fica mais interessante. Mas eu vejo pouco espaço para ele subir, né? Subiria até aqui, mais ou menos. E um stop aqui, né? Um stop de 2,20 para um alvo de 1,69. Deixa essa oportunidade passar. Alvo de USD. Tá num canalzinho de alta aqui, né? Não é um canal bem bonito, então tinha desenhado esse canal, mas não tá num canal de alta, falei besteira. Mas assim, tá indo procurar os alvos desse movimento de baixa aqui espelhado para cima. Esses são os alvos que eu aposto numa eventual alta, né? Mas aquilo seria comprar aqui nessa máxima, com stop nessa mínima, stop de 1,74, alvo de 1,34, não vale a pena. Vamos olhar aqui os índices internacionais e as criptomoedas. Começando aqui pelo S&P 500 está numa região de máximas,
tá bom? Passou pelo bear market mais rápido da história. Eu avisei dia 11 de fevereiro para os meus mentorados estoparem nos Estados Unidos. Eles estoparam e conseguiram comprar de novo, né? Ou pelo menos tiveram a chance de comprar de novo por 22% mais barato. Tá certo que não ia comprar aqui no fundo, impossível acertar o fundo, mas talvez aqui compraria. E aí evitando aqui uma queda de foi 11 de fevereiro que eu avisei. Evitando ali uma queda de quase que 20, mais que 20%, né? Depois puderam recomprar, pode recomprar quando a média volta a apontar para cima, né? Ou quando supera a média de 200 faz um pullback nela, mas mesmo assim eles não precisaram ficar ali sofrendo com o derretimento da sua carteira, porque eu tinha avisado, né? Se ficou sofrendo foi por escolha própria, mas o mercado dá seus pulos aí e mesmo quem não estopou agora já está no lucro de novo, né? Não vejo nada para se fazer. Ah, não. Talvez aqui, assim, superando essa máxima, tenha uma compra. Se superar essa máxima amanhã, eu vou comprar. Um stop nessa mínima. Alvo, 2 vezes o tamanho do meu stop. Perfeito. Dow Jones está um pouco mais descontado, né? Mas também muito perto do seu topo histórico. Mas eu não gosto de comprar topo se não fez pullback. Ainda não fez pullback, não faço nada. Nasdaq. Olha lá, fez o pullback, né? Eu tinha falado, só compro se fizer o pullback. Olha aqui o pullback, ó. Opa. Olha aqui o pullback, ó. Pullback feito, então a gente está autorizado a pensar em comprar Nasdaq. Vamos ver aqui. Vamos comprar essa Nasdaq bem levinho para tentar carregar por mais tempo, né? Muito alavancado, Jesus. Reino Unido também está fazendo pullback, permitindo uma compra aqui na superação desse topo. Mas eu não compro esses índices para swing trade, porque não dá para comprar menos de um contrato, né? Não tem microlote. Então vamos olhar aqui as criptomoedas. Bitcoin. Estou numa posição em Bitcoin, que eu abri pelo gráfico de 60 minutos. Acabei de reforçar a posição e não aconteceu o que eu estava esperando, né? Que seria ativar esse martelo aqui e voltar para pelo menos o preço, o topo anterior. Isso não aconteceu, mas meu stop está aí, né? De qualquer forma, um stop ali de $100 para um alvo inicial de 180 praticamente, e um alvo final ali de mais $220, que eu peguei essa amplitude aqui, ó.
Peguei essa amplitude aqui, desse movimento de queda e espelhei para cima, o alvo final, o primeiro alvo dá aqui em cima, em 130 mil dólares. Ethereum, eu comentei lá no grupo exclusivo dos clientes TickMill que ETH, USD, e quem quiser participar desse grupo é só abrir conta na TickMill que você vai ser colocado no grupo. Estou deixando o link aqui embaixo para você abrir conta. Abrindo conta, você ganha acesso ao meu curso e ainda acesso à sala de estudos exclusiva no WhatsApp. Tinha comentado aqui, né, que o ativo estava querendo pivotar depois de vencer a média de 200 períodos. E não era esse gráfico que eu tinha olhado, não. Vamos ver aqui. Só um instante, pessoal. Um instante, procurando aqui. Aqui, ó. Alertei sobre o rompimento, né, da MM200, né, que estava pivotando, e agora o ativo, ó, disparou quando rompeu essa MM200 de fato, hein? Então, foi na Binance e foi embora, o ativo foi embora. Mas falando do Ethereum mesmo, eu tava olhando Ethereum BTC, Ethereum BTC, perdão pessoal, esquece tudo que eu falei, ó. Eu avisei aqui quando o ativo tava aqui nesse ponto, eu sempre cometo esse deslize. Aqui, quando o ativo tava aqui nesse ponto, ó, que ele tava pivotando, querendo vencer a média de 200 períodos, né, que tava servindo como LTB, e ele venceu e simplesmente disparou ali, ó, 10% do dia para noite. Imagina você do dia para noite se vir 10% mais rico, que é muito difícil, né? Só se você for maluco e colocar 100% do seu capital em uma posição só. Agora, Litecoin, se alguém quiser ver alguma outra criptomoeda, eu só estou monitorando essas três. Litecoin está brigando aqui com a média de 200 períodos, não vejo nada para se fazer. ADA, Cardano, né? Pode ser que esteja mais interessante. Mas também está muito distante da média de 20 para eu pensar em compras, está brigando com a média de 200, não vejo nada para se fazer. Então, esse aqui é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, que eu vou procurar trazer mais conteúdos como esse, cada vez mais vezes. Muito obrigado, até mais, fui!